Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hard. Esse livro, ele fala na capa dele, né, que é para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes e sem sucesso. E o principal argumento dele é exatamente sobre a força de vontade. E esse é um livro que eu li e que me fez ter umas sacadas muito interessantes em relação a de como as coisas funcionam, em relação à força de vontade. Era, de fato, uma coisa que me deixava assim, bem angustiada, vamos dizer assim, no sentido de que, principalmente agora, né, com redes sociais, com tudo isso, e a gente vendo a vida das pessoas no dia a dia, parece assim que todo mundo tem uma força de vontade infinita e a gente está ali tentando sobreviver, né? E é legal quando a gente lê esse livro e percebe algumas coisas que a gente pode mudar e entende que aquelas pessoas, por exemplo, assim, não que ele fala sobre isso no livro, mas a gente tem pelo menos eu, né, cheguei nessa conclusão de que aquelas pessoas que a gente vê em redes sociais, primeiro que elas mostram só o que elas querem, né? E segundo, que certamente o ambiente delas, que é justamente o que ele fala aqui nesse livro, deve ser diferente, deve ser enriquecido. Então vamos lá, fecha tudo que você tem aí de abas, de outras coisas, deixa o celular longe, aproveita esse tempinho aqui nesse resumo. Já é o extrato do livro, né? Então, assim, só lembrando que não são os meus insights, não são minhas ideias, é realmente o resumo do livro, tá? Então, aproveita esse tempinho, é um momento que você tem para você se aprimorar e ter esse conhecimento aí. E o mais legal, depois que você aprender essas coisas aqui, pega, sei lá, 1, 2, no máximo 3 conceitos e já aplica na tua vida, que é aí que você vai ter resultados, beleza? Então vamos aqui começar, não se assuste, eu sempre falo com os tamanhos aqui dos meus resumos, são com mapas mentais aqui para deixar mais organizado. Então a gente vai começar aqui com a introdução. Aqui onde você vai estar vendo de preto são os capítulos, em azul são as anotações interessantes e em vermelho são as anotações mega interessantes que eu achei interessante, no caso. Então vamos lá, introdução. Por que força de vontade não funciona? Ele fala aqui, força de vontade não funciona. Força de vontade é como um músculo, talvez você até já tenha ouvido falar sobre isso. É um recurso finito que se esgota com o uso. Tomar decisões com comprometimento envolve investir logo de cara, contar a todos, traçar uma linha do tempo, preparar diversas formas de feedback e prestação de contas e eliminar ou mudar tudo em seu ambiente que vai de encontro ao seu objetivo. Então, ele está falando aqui que uma das coisas que a gente pode fazer, como a força de vontade é um músculo e é um recurso finito, a gente pode, para a gente ter comprometimento, a gente pode, em relação a algumas decisões, a gente pode fazer uma dessas coisas aqui que ele está citando, né? Investir, contar todo mundo, né, para ter uma pressão social, traçar uma linha do tempo, preparar prestação de contas, e a gente vai falar sobre isso ao longo do livro, tá? E sobre mudar o ambiente. Você precisa dela em algumas causas fundamentais, dela quem? Da força de vontade. Você não sabe o que quer, então vive em conflito interno. Seu desejo, seu porquê, por seus objetivos não é forte o bastante. Isso assim, só relembrando. Ele está falando aqui qual é o momento que você realmente precisa da força de vontade. Então, ele está citando aqui, né? Você não sabe o que quer, então vive no conflito interno, e aí precisa da força de vontade para poder executar algumas coisas. O seu desejo, o seu porquê, por seus objetivos não é forte o bastante, então por isso que precisa da força de vontade. Você não se dedica a si mesmo e aos seus sonhos. Seu ambiente se opõe ao seu objetivo, ou seja, você precisa construir vários sistemas externos de defesa em torno de seus objetivos e criar condições que tornem a realização de seus objetivos algo inevitável. Quando esses 4 princípios estiverem alinhados dentro de você, o embate interno chegará ao fim. Então, quando você tiver com isso tudo aqui alinhado, esse e esse, né? Assim, você não sabe o que quer, ou o seu objetivo, o seu desejo, você não se dedica, o seu ambiente não se opõe. Quando esses 4 princípios estiverem alinhados,
o embate interno vai chegar ao fim, né? Em vez de confiar somente em sua determinação e forças internas, o verdadeiro compromisso está em construir vários sistemas externos de defesa em torno de seus objetivos, ou seja, criar condições que tornem a realização de seus objetivos algo inevitável. Então, é isso que ele está falando sobre a força de vontade. A gente vai trabalhar principalmente nesses 4 pontos aqui, para poder explicar como que você pode justamente alinhar esses princípios para poder o embate interno chegar ao fim. Então, vamos lá. Você pode projetar seu ambiente para impulsionar e manter o sucesso. Você é quem é por causa do seu ambiente. Quer mudar? Então mude seu ambiente. Pare com essa loucura de força de vontade. Se quer ficar mais motivado, assuma mais responsabilidades e aumente os riscos tanto de sucesso quanto de fracasso. Seu ambiente é, na verdade, a única maneira de você mudar alguma coisa. Você e seu ambiente são um só. Isso tudo é introdução, tá? Ele falando por que a força de vontade não funciona. Ele está dando só, assim, o argumento dele por que ele acredita nisso, tá? Ao longo do livro, ele vai explicar como que a gente pode trabalhar tudo isso. Se você não moldar seu ambiente vai moldar você. E aí o Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, falou: sim, uma pessoa pode se acostumar a qualquer coisa, só não me pergunte como. E aí ele estava refletindo sobre sua experiência no campo de concentração nazista, dormindo confortável, né, entre aspas, mas para ele já estava confortável, ao lado de outras 9 pessoas numa cama pequena. Então ele fala, né, sim, uma pessoa pode se acostumar a qualquer coisa, só não me pergunte como, mas elas se acostumam. Então, ele fala isso justamente por conta do nosso ambiente, que a gente é um só, e isso realmente pelo menos, eu já passei por experiências que um ambiente, se a gente olhar hoje para o passado e pensar, caraca, como é que eu passei por aquilo e tudo, mas para mim, na época, era normal, né? E a gente acaba se acostumando mesmo. Então, vamos lá, para a parte 1. Seu ambiente molda você. E aí, o que é que ele fala? Todo herói é produto de uma situação, entendendo o poder do entorno. Então, o que é que ele fala? A necessidade, ele descobriu, é o ingrediente mais importante da receita da grandiosidade, não o brilhantismo de um indivíduo específico, nem a visão de apenas um líder. Somos muito bons em colocar as coisas em caixas e não perceber a relação entre tudo. Isso aqui é super interessante, né? Eu coloquei em vermelho por causa disso. A gente, às vezes, coloca situações em lugares, em caixinhas, e a gente não percebe as relações das coisas, né? De como, por exemplo, como ele fala, o ambiente interfere na gente, como se o ambiente fosse uma coisa e a gente fosse outra, né? Diron diz que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Acho que isso aqui você já deve ter escutado falar, inclusive, né? Por isso que ele deu o exemplo aqui das caixas, porque a gente pensa assim, sou eu e aquela outra pessoa é aquela outra pessoa, mas a gente não se percebe que tem uma relação entre a gente, né? Então, eu acabo puxando um pouquinho dela e ela puxando um pouquinho de mim e a gente vai meio que se alinhando, né? Ele fala sobre conexão negativa secundária, ou seja, a gente às vezes nem percebe, mas um exemplo que ele dá é de quando você tem, por exemplo, um colega que está acima do peso, é muito mais possível que você fique acima do peso também, né? É uma conexão negativa secundária. Seu potencial é moldado por aquilo que o cerca, fazendo mais sentido, novamente, sobre a média das 5 pessoas e sobre as caixas, né? A maioria das pessoas vive vidas simples, não porque não tenham talento, mas porque sua situação não as desafia mais. Elas não se colocaram numa posição que exija que se tornem mais do que já são. Aí ele fala, e o livre-arbítrio, né? Tipo, as pessoas podem viver como elas querem, né? Aí ele fala sobre ação contextual. As possibilidades de ação de cada pessoa são limitadas por seu contexto, né? Então, assim, por mais que a pessoa tenha livre-arbítrio, ela está limitada ao contexto dela, né? Escolher e moldar seu ambiente está no centro do que livre-arbítrio realmente significa, porque sua escolha de ambiente e influências externas vai refletir diretamente na pessoa que você se tornará. E aí ele fala sobre autossinalização.
é a noção de que nós, como pessoas, não nos conhecemos tão bem quanto gostaríamos de acreditar. Na verdade, julgamos a nós mesmos e nosso caráter do mesmo modo que outras pessoas nos julgam, inferindo quem e como somos a partir de nossas ações, né? Autossinalização. Então, aqui, lembrando que a gente está falando aqui sobre entendendo o poder do entorno, né? Por isso que a gente está falando do livre-arbítrio, que tem a ver com o nosso contexto, sobre a relação entre tudo, sobre a média das 5 pessoas e tudo mais. Essa palavra sempre eu travo. Precognição. Algo acontece anteriormente ao estado cognitivo emocional. Você pode desencadear, manipular ou prever intencionalmente sua experiência interior por meio do uso de comportamentos específicos. Então, você, por exemplo, quer ficar motivado? A gente pode bater palmas com vontade, tomar um banho frio, correr, tá? Isso tudo a gente faz antes para poder ter um estado que a gente deseja, né? Exemplo do corretor. Ele falou de um corretor imobiliário, ele citou um exemplo, que ele tinha um carro, entre aspas, velho, vamos dizer assim, e ele era um bom corretor, mas aí ele decidiu, para fazer um teste, para saber como isso ia interferir na carreira dele, e vendeu o carro dele e comprou um Tesla. E, imediatamente, quando ele fez isso, ele teve autoridade imediata, né, através da persuasão. A autoconfiança dele disparou e criou uma profecia de autorrealização em tempo real. As pessoas olhavam para ele com um Tesla, para eles já enxergavam uma autoridade, né? Acontece isso de fato, é um exemplo, né, de precognição e é de fato algo que acontece no nosso dia a dia. Então, tem certos pré-ações, vamos dizer assim, que a gente faz, que vai causar alguma outra coisa que a gente quer, né? Então, você pode, por exemplo, vestir roupas diferentes, já vai fazer você se sentir diferente. Se quiser se sentir mais confiante, vista-se melhor, né? É uma pré-cognição. É fácil prever para onde as pessoas estão indo em suas vidas. Seu ambiente revela quem você é, tanto para você quanto para os outros. Talvez o indicador mais claro de sua identidade externa seja seu ambiente externo. Se você se sente confortável em determinados ambientes, o que isso diz sobre você? Né? Essa frase é bem interessante. E aí ele fala sobre o momento de amadurecimento. Ele cita a história do Rei Leão, né, do Simba, que ele ficou relutando lá de poder assumir o reino e tudo mais, até ter um ponto sem volta, que ele foi lá, foi atrás e as coisas aconteceram e tudo mais, né? Ele cita lá a história só para ilustrar esse ponto de amadurecimento que aconteceu com Simba. E aí, o ponto sem volta, ele cita, né? Grande parte da confusão e da ambiguidade desaparece nesse ponto sem volta, que foi o que aconteceu com Simba. Não foge mais dos papéis que sua situação exige. Não se dispõe mais a permitir que você mesmo e aqueles à sua volta sofram em razão de sua falta de cuidado. Não se preocupa mais com as consequências e os riscos que ser totalmente honesto consigo e com os outros envolve. Não se dispõe mais a viver uma mentira e, portanto, não tolera mais a incompatibilidade entre suas convicções e seu ambiente. Se você já assistiu o Rei Leão, pode perceber que esse ponto sem volta, quando aconteceu com ele, todos esses itens tá bem claro, né? Então, isso aqui é interessante para a gente. Qual é o nosso ponto sem volta, né? Onde tudo isso vai ser importante para a gente e vai ficar muito claro. Beleza. Em seguida, ele vai para como seu ambiente molda você, o mito da força de vontade. Quase todos os seus comportamentos são resultados do ambiente. Quase todos. Ambiente de aprimoramento de objetivos. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas existe a possibilidade de você fazer um ambiente que aprimora seus objetivos. Não é de se estranhar que a força de vontade tenha sido colocada... Isso aqui é super importante, assim, pelo menos para mim foi, porque esclareceu muita coisa em relação ao que eu falei no início do vídeo, né? Sobre esse negócio do pessoal colocar num pedestal essa força de vontade e tudo. Mas então, não é de se estranhar que a força de vontade tenha sido colocada sob os holofotes da mídia como essencial para o sucesso. Num ambiente negativo, a força de vontade é tudo o que temos. É o bote salva-vidas, o paraquedas reserva.
e dependemos dele para salvar nossa própria pele. É preciso muita força de vontade para se manter positivo no ambiente negativo. É difícil sempre dizer não quando as pessoas à sua volta comem besteira. Ou pior, quando você precisa exercer força de vontade em sua própria casa porque comprou besteiras que sabia que no fundo não deveria comer. É um desperdício enorme de recursos mentais e emocionais. Pegando isso daqui, se a gente for comparar, por exemplo, em relação a empreendedorismo, né? Então, você vê, tipo, uma pessoa que está iniciando e que está ali sozinha, exercendo a força de vontade, tendo que todo dia ir ali para batalha e tudo mais, e um empreendedor que já está alguns passos à frente e que já está com outros empreendedores, com mastermind e tudo, e meio que o ambiente já é diferente, né? Já propicia isso. Eles já estão quase ali no ponto sem volta deles. Então, é isso que muda em relação ao ambiente e o outro. O que você é capaz de fazer depende do ambiente, não da força de vontade. Todo ambiente tem regras. A vida de uma pessoa, então, não é reflexo de seus valores e crenças mais profundos. Em vez disso, é produto das normas sociais que a rodeiam. Ao permanecer num ambiente contrário às suas regras pessoais, você só tem duas escolhas: adaptar-se a um ambiente ruim ou lutar contra ele por meio da força de vontade. As duas opções são muito ruins e vão acabar levando você ao mesmo lugar. Então, o que ele está falando aqui é que a ideia é que você encontra um ambiente que as regras são parecidas com você, vamos dizer assim, com o que você gosta e tudo mais, para você não ter que se adaptar a um ambiente ruim ou lutar contra ele por meio da força de vontade. Todo ambiente tem uma tampa, que é o efeito Pigmalião, que é o experimento das pulgas. Não é surpresa que as novas regras e cultura social das pulgas no pote, isso aqui foi uma experiência que foi feita, tá? Também influenciem a próxima geração de pulgas, que acabam desenvolvendo as mesmas expectativas para si mesmas que seus pais tinham antes delas. As expectativas das pessoas que os cercam estabelecem as suas regras e expectativas pessoais. Então, ele está explicando que todo ambiente tem uma tampa, tipo, tem um teto, né? Tem um limite, vamos dizer assim. E aí isso faz com que tudo ali que aconteça dentro daquele ambiente, com a tampa, vá passando de pais para filhos e tudo mais, né? Então, por isso que ele fala, as expectativas das pessoas que o cercam estabelecem as suas regras e expectativas pessoais. É a tampa, né, da gente. Seu valor é relativo, não absoluto. Quem você é na terça, em canto X, é diferente de quem você é na quarta, no canto Y. Então, você é um valor relativo. Como peças em um tabuleiro de xadrez, seu valor e suas capacidades são relativos, não fixos e imutáveis, né? Tanto que já li um livro que falava que a gente, quando dorme e acorda, a gente já é outra pessoa, né? Porque quando a gente dorme, acontecem várias conexões neurais, várias coisas aconteceram, né? Que fizeram sentido ali no sono. Então, quando a gente acorda, a gente é outra pessoa, né? Vamos dizer assim. Força de vontade e otimismo querendo ver Plutão. Usar um telescópio, mudar o ambiente. Esse daqui é engraçado. Por exemplo, uma coisa é você querer ver Plutão a olho nu, né? Você está lá, você pode passar, sei lá, um mês olhando para o céu com força de vontade, querendo ver Plutão. Você não vai ver Plutão, por mais que você tenha força de vontade e otimismo querendo ver Plutão, né? Mas se você mudar o ambiente e usar um telescópio, você vai ver Plutão, entende? Porque que ele fala da força de vontade, por mais que a gente queira e fique ali dias e dias, a gente não vai ver. Aí tem uma frase aqui de Arquimedes: me dê uma alavanca comprida o suficiente, um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Seu ambiente é sua alavanca, né? Então, aqui é uma metáfora, vamos dizer assim. Você está sempre desempenhando um papel. Pessoas que acreditam ter uma inteligência fixa e imutável têm muita dificuldade para aprender. No momento em que experimentam qualquer forma de dificuldade ou resposta negativa, elas travam mentalmente e desistem.
As pessoas têm a crença equivocada de que precisam ser totalmente qualificadas para assumir determinado papel, mas isso é mentira. Na verdade, você qualifica por meio do próprio papel. Isso que é interessante. A gente fica toda hora, não, deixa eu me qualificar, não, deixa eu esperar mais um pouquinho e tudo, mas ele fala, na verdade, você se qualifica por meio do próprio papel, né, exercendo. Então, em vez de tentar se pré-qualificar para ser alguém, crie um ambiente que vai qualificá-lo para ser esse alguém agora, tá? Aí ele fala 2 tipos de ambientes enriquecidos, né? Ambiente de estresse alto e recuperação alto. Seres humanos evoluíram precisando de 2 tipos principais de ambientes, que é o estresse alto e a recuperação alta. O estresse alto está completamente ligada à pessoa, né? Estresse positivo ou eustresse nos deixa mais fortes e alcançando mais do que jamais pensamos ser possível, né? O estresse alto é ali, hard work e tudo mais. Recuperação alta é quando a pessoa está completamente desligada, né? Meditação, jejum, férias, sono. Aí tem uma frase da Arianna Huffington que ela fala: nós dormimos para chegar ao topo, né? Que ela preza muito pelo sono. Oração, lazer. E aí o recuperação alto faz com que a gente tenha um descanso e rejuvenescimento. Depois do estresse, o crescimento acontece em estado de descanso. Em fitness, explosão e recuperação versus maratonista. Então, quando você... Principalmente aqui, se você se liga em treinar, você sabe que o seu maior desenvolvimento é quando você está no descanso e não no treino em si, né? Então, por isso que é importante tudo isso. Apenas 16% dos avanços mentais e criativos acontecem enquanto você está trabalhando. Então, os principais avanços estão na recuperação alta. Aqui você se recupera alto, né, para você ter a sua capacidade mega otimizada, para poder, quando você for trabalhar, você trabalhar com todo o seu potencial. Beleza. Aí ele fala aqui deixa eu ver onde a gente está. Na parte 2, como fazer com que a força de vontade... Deixa eu só pegar essa parte aqui e encolher para poder não subir tanto ali. Mas tá. Parte 1, seu ambiente molda você. Parte 2, como fazer com que a força de vontade seja irrelevante. Deixa eu puxar aqui para poder ficar mais limpo, né? Então, vamos ver como que a força de vontade seja irrelevante, né? Já que a gente viu que a força de vontade não é um método ideal para a gente. Primeira coisa é redefinir sua vida. Tome decisões poderosas fora de seu ambiente rotineiro. Lembre-se disso, fora do seu ambiente rotineiro. E aí ele fala sobre experiência de pico, que é quando viaja que você tem as ideias mais criativas. Então, o seu ambiente rotineiro, vamos supor que seja a sua casa. Então, o ideal é que você tome as decisões fora dela, fora desse ambiente rotineiro. Como, por exemplo, em experiências de pico. É enquanto viaja que você tem as ideias mais criativas. Como criar experiências de pico e documentar planos em seu diário, né? E aí você pode ter alguns dias desconectados, se distanciar, ele fala, né? Se distanciar das árvores e enxergar a floresta. Quando você dá um zoom out, vamos dizer assim, você consegue enxergar o todo, né? Aí ele fala que os dias desconectados é tirando um dia inteiro de folga do trabalho para simplesmente descansar e se recuperar. Pensando, relaxando, aprendendo, escrevendo em seu diário, que para ele é o principal desse momento de descanso. Entre em estado de pico antes de escrever, pelo menos 30 minutos antes de escrever no seu diário. Faça algum treino físico ou leia algo legal, fale com alguém que te deixe de bom humor ou faça uma meditação e oração. E quando você for escrever, o que você pode escrever? Comece agradecendo, né? Comece com a gratidão. Fale sobre as pessoas que são importantes para você, sobre tudo o que você já alcançou. Detalhe sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu desde sua última sessão de recuperação. Seja radicalmente honesto consigo mesmo. Tome decisões poderosas fora de seu ambiente rotineiro. Anote as principais mudanças que precisa fazer para alcançar seus sonhos e ideias. E anote seus maiores sonhos. Tudo isso é
como você criar a experiência de pico e documentar seus planos em seu diário, fora do seu ambiente rotineiro, né? Por isso que é importante fazer isso fora do seu ambiente rotineiro, porque você vai estar, assim, fora daquele ambiente que não te traz os melhores resultados, vamos dizer assim. E aí também você pode fazer sessões de planejamento semanal. Refletir sobre a semana anterior, né, as coisas boas, as ruins, o que você fez bem, suas vitórias, o que você não fez bem, né, o que não fez, o com quem não falou, onde deixou a desejar, Qualquer acontecimento significativo, como momentos incríveis com um amigo, familiar, um avanço no trabalho, seus planos para a próxima semana, como você pretende usar o que aprendeu na semana anterior e melhorar na semana seguinte. Então, por exemplo, você vendo esse vídeo aqui, o que você aprendeu que você pode melhorar na próxima semana? Seus objetivos gerais, né, uma lista curta de pontos como lembretes de seu porquê e de seus objetivos fim. Seus objetivos proximais, né, coisas nas quais está trabalhando para os próximos 3 a 6 meses. Seus objetivos de curto prazo, a gente podia mudar aqui nesse termo. Tarefas específicas que devem terminar na semana seguinte, incluindo planos relacionados à rotina matinal, aprendizados, relacionamentos, trabalho, exercícios e tudo mais. Então, toda semana você pode fazer esse planejamento semanal assim, que vai te ajudar a tomar decisões poderosas fora do seu ambiente rotineiro. Então, vamos lá. Institua um espaço sagrado. Estabeleça um ambiente diário para se manter no caminho certo. Coisas pequenas, se não forem corrigidas, acabam ganhando grandes proporções. Por isso que ele fala da importância da rotina matinal. Porque as pessoas acham que é uma coisa pequena, que não faz muito sentido, mas ela faz e ele vai dizer aqui por quê. Colocar-se em estado de pico logo pela manhã e ser capaz de funcionar a partir daquele estado durante o resto do dia. Isso aqui é super interessante, assim, quando a gente cria uma rotina, inclusive uma rotina que eleva a gente, né, que a gente acaba sendo quem a gente quer ser, é muito melhor, porque, vou dar um exemplo, essa semana eu acordei e assim que eu acordei eu fui mexer no meu celular, abri o WhatsApp e tinha uma mensagem lá que eu acabei, não era uma mensagem legal, e acabou aquilo ali tirando um pouco da minha energia naquele momento. E aquilo acaba determinando como que eu vou funcionar o resto do dia inteiro, porque aquilo me chateou e tudo mais, e acaba tirando a gente um pouquinho do eixo que eu queria ser, né? Então, por isso que é legal ter uma rotina matinal, para a gente se colocar em estado de pico logo pela manhã e ser capaz de funcionar a partir daquele estado durante o resto do dia todo. Tudo que você quer fazer ou ser, começa com a rotina matinal, porque você precisa desencadear um estado que esteja acima de suas formas antigas e habituais de agir. Se quer ter uma vida diferente, você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa primeiro ser de um jeito, então agir a partir daquele lugar para ter o que quer. Então, o meio é meio que ser, agir e ter. Só tomar aqui uma água. O aspecto mais essencial de sua rotina matinal é escrever um diário, em seu diário, né? E aí ele fala sobre isso ser um modo reativo versus ativo. Então, escrever no diário, você já coloca ali as coisas que você quer e tudo mais, e você já fica atento às coisas. Você pode fazer meditação e oração antes de escrever. Nesse momento de escrever no seu diário é quando você vai ficar atento para dar prioridade às prioridades, se concentrar no que é importante na sua vida e não no que é urgente, isso aqui é muito importante. E esse escrever no diário entre 5 a 15 minutinhos. Nesse diário você também vai escrever objetivos e sonhos. Escreva diariamente seus objetivos e sonhos, vai ficar até repetitivo. Ah, não quero não sei o quê, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Mas isso é que vai fazer com que realmente seja uma profecia, vamos dizer assim. E escreva de forma afirmativa e definitiva. Tipo assim, vou estar ganhando 100 mil até tal data. Vou correr uma maratona até tal data. E não, assim, uma coisa que, eu queria, não sei o que, não sei o que, não. Faça uma coisa bem afirmativa e definitiva.
todos os dias. Crie um ambiente diário e sagrado para sua visualização e escrita. Um ambiente que desencadeie o estado mental de que você precisa para pensar com clareza. Aí ele citou o exemplo dele, assim, também não precisa ser nada assim, megalomaníaco ou sei lá, uma coisa que ninguém tem acesso. Então, você só precisa de um espaço, uma privacidade, alguma coisa assim legal. E ele citou que ele, por exemplo, faz no carro antes da academia. Ele vai de manhã, dirige até a academia, para o carro lá, e aí no carro ele passa em torno de 30 a 60 minutos lendo, meditando e orando e escrevendo no diário dele. Depois que ele faz isso, ele vai lá e treina. Então é uma coisa bem simples, né? Não tem nada assim muito incrível, fora do comum. Beleza. Aí ele fala sobre elimine tudo que vá contra suas decisões. Subtração é produtividade. Isso aqui é super legal. Eu também já li um livro sobre ser disciplinado, né? Que as pessoas, que acho que foi no Hábitos Atômicos, tem até o resumo disponível aqui no canal, que ele fala que as pessoas pensam que esse pessoal altamente disciplinado, eles são assim sempre. Mas, na verdade, eles conseguem ser disciplinados porque eles se expõem menos a situações que tiram eles da disciplina deles, né? Então, por exemplo, se você quer se alimentar bem e você quer ser disciplinado, você consegue tirando da sua casa todos os alimentos que não são saudáveis, né? Então, você se expõe menos àquelas tentações, aquelas coisas. Então, aqui, elimine tudo que vá contra suas decisões. Subtração é produtividade. Ele fala, você pode aliviar carga, né, por subtrair. Não passe a vida suportando uma dor desnecessária. Faça o trabalho antecipadamente para aliviar os grilhões que envolvem seus tornozelos. Então, tome decisões antes, faça coisas que depois você não vai precisar ter que tomar aquela decisão de novo porque você já subtraiu. Sempre haverá alguma dificuldade quando você aperfeiçoar a sua vida. Aí ele fala sobre a história do pintinho saindo da casca, que é uma história que, tipo, quando você vê um pintinho ali quebrando o ovo, quando você tá ali assistindo, às vezes a sensação que você tem é de querer ajudar, né? De tirar a casquinha para poder ajudar o pintinho e tudo mais. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba podendo prejudicar o pintinho. Ele pode tanto morrer, né? Porque tem aquele momento certo para ele. Aquilo ali é natureza, né? Ele precisa quebrar aquela casca e tudo. E para ele é um momento ali de luta, de desenvolvimento e tudo mais. Aí ele fala: você também precisa lutar para sair da casca. A atração gravitacional que o prende e a luta de que você precisa para aprender e a transcender. Você se sente confortável onde está e por isso não muda. Se quer evoluir, precisa abrir mão, né? Ele poderia dizer que se quer evoluir, você precisa quebrar a casca. Elimine o que não é necessário. Seu espaço físico reflete seu estado mental. Se o ambiente é desorganizado, certamente a sua mente também vai estar desorganizada. Tudo é energia. Organização é colocar limite nas coisas. E aí você pode botar limites superiores e limites inferiores. E alguns exemplos, né, de limites superiores. Comer fora até 3 vezes por semana. Até 10 minutos nas redes sociais por dia. Até 50 e-mails em sua caixa de entrada. Trabalhe até 40 horas por semana. Gaste até 4.000 por mês. Né? São limites superiores. Você pode colocar esses limites, né, de definir e você, como ele falou, subtração é produtividade. E você também pode trabalhar com limites inferiores. Viajar pelo menos uma vez por mês. Correr pelo menos 50 quilômetros por semana. Cozinhar em casa pelo menos uma vez por semana. E aí eu anotei aqui por minha conta, Mary Kondo, mas ele também citou em um certo momento ela. Não sei se você já viu esse documentário na Netflix. É muito bom mesmo. Fala sobre organização, de colocar limite, de organizar o ambiente. É muito, muito divertido. Ela é uma figura e eu recomendo realmente para todo mundo. É muito, muito, muito bom. Elimine distrações. Para a maioria das pessoas, a dopamina vem na forma de distração momentânea daquilo que realmente deveria estar fazendo. Né? Isso aqui é interessante.
Delete todos os aplicativos que não ajudam a ser melhor no que está tentando fazer. Mantenha o celular mais distante possível. Por que ele falou isso? Porque hoje uma das principais distrações momentâneas são as redes sociais, né? A gente deveria estar fazendo alguma coisa, mas se distrai acessando os aplicativos que não deveria naquele momento. Elimine opções. Quando tomo uma decisão, nunca mais penso nela. Esse aqui é super legal. Acho que foi o Michael Jordan que falou isso daqui, sobre eliminar opções. E é super interessante, né? Não, quando a gente faz isso, né, quando a gente elimina opções e toma uma decisão que nunca mais pensa nela, não há medo de perder nada. A gente tem uma autoconfiança, confiança, não questiona seu próprio discernimento, sabe o que quer e o que não quer, reconhece que a cada escolha que faz há incontáveis outras que poderia ter feito. Toda escolha envolve a renúncia a uma oportunidade. Você não pode ter tudo e quando se compromete com algo específico, você aceita isso, né? Então, é quando você toma uma decisão, não pensa mais nela. Tomei, está tomado, tenho autoconfiança, eu sei que eu estou perdendo alguma coisa, mas é o que é, então vamos nessa. Elimine pessoas, talvez essa parte seja mais delicada para algumas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo, mas abre a cabeça aqui para entender o contexto. Pessoas podem enchê-lo de vida ou sugar a vida de você. Não sei se você já teve assim contato com alguma pessoa que você sentiu que estava sugando vida, assim, parece, sabe, os dementadores lá do Harry Potter, mais ou menos assim. Eu já tive contato com pessoas assim, e é incrível como, sei lá, você passa uma horinha com a pessoa e parece assim que você não tem mais energia para fazer nada o resto do dia inteiro. Cortar quaisquer relacionamentos que contrariam seus objetivos. Isso daqui pode parecer um pouco assim egoísta, mas ele está falando de mudar de ambiente, né, de coisas. Se a gente quiser realmente mudar de vida, teria que fazer algumas coisas. Aí ele fala, amigos e até mesmo membros da família, se for necessário. É difícil, mas não precisa bani-los para sempre, só estabelecer limites que evitem que ambos se adaptem negativamente. E aí, falando em limites, você pode colocar aqui, né, mais um limite, tipo assim, falar com fulano até 50 minutos por semana. Ou então, se for alguém muito bom, assim, que não contraria seus objetivos, você pode botar falar com fulano pelo menos 50 minutos por dia, né, por exemplo. Você não pode obrigá-los a mudar. Então, a melhor coisa é ser um bom exemplo. E você não pode ser um bom exemplo vivendo abaixo do nível que acredita que deveria estar, né? Então, ele fala, se você não pode mudá-los, então você precisa ser um bom exemplo. Para ser um bom exemplo, você precisa estar acima do nível do que você acredita que deveria estar. E, por último, elimine a memória de trabalho. Existe uma perda enorme de oportunidade quando se tem uma mente entupida e desordenada, porque está concentrado em manter as ideias que tem na cabeça. Você não deixa a mente viajar e ter ideias novas, não consegue ponderar e refletir. Quando tiver ideias, registre-as imediatamente. Então, sei lá, ter sempre disponível um papel, você pode gravar em áudio, pode terceirizar o pensamento para o ambiente. Aí ele fala aqui, né, tem uma frase que ele fala, não havia urgência, então procrastinei. Fica com o pensamento podendo resolver logo. Então, o que é isso, né? Por exemplo, surge alguma coisa para fazer e como aquela coisa não tem urgência, não tem um prazo, alguma coisa assim do tipo, a gente acaba procrastinando, só que o fato de procrastinar faz com que aquele pensamento fique toda hora ali na nossa cabeça ocupando espaço. E quando a gente poderia terceirizar para o ambiente, anotar, fazer um áudio, né, gravar em algum lugar, ou se leva menos de 2 minutos, então faça agora, né, para não ficar aquilo ali toda hora ocupando memória de trabalho, né, vamos dizer assim. Depois ele fala, altere suas opções padrão, colocando as escolhas positivas no modo automático. As pessoas costumam aceitar a primeira escolha oferecida a elas. Quais são as suas opções padrão de comportamento? Para muita gente se distrair, pegar um salgado e ligar a TV quando chega do trabalho. E se eliminasse a TV e o salgado, o que você faria?
por exemplo, né? O que ele está falando aqui, o comportamento padrão das pessoas é, por exemplo, chegar em casa, ligar a TV, jantar e ficar ali, assistindo TV. Mas e se tirasse a TV e o salgado, como é que ia ser? Né? Como é que eu poderia alterar na sua opção padrão e ela acontecer de modo automático? Tá? São padrão porque são inconscientes e habituais, né, esse procedimento. O vício nasce de padrões ineficientes. A melhor maneira de alterar o vício ou qualquer comportamento indesejado é tumultuar o ambiente. Isso aqui é interessante. Então, por exemplo, esse comer com a mão esquerda, né? Por exemplo, você vai dormir, você tem um hábito, né, o vício, vamos dizer assim, de dormir, de antes de dormir, você comer alguma coisa. E aí, uma coisa que você pode tumultuar o ambiente é na hora que você for comer com a mão esquerda, né? Porque atrapalha, né, para algumas pessoas. É um tipo de breve janela de oportunidade para pensar: isso é realmente o que eu quero fazer? Porque na hora que você tumultuou o ambiente, está fazendo tudo com a mão esquerda, você começa a se refletir, né? Será que eu preciso mesmo fazer isso, né? Porque ao invés de você fazer sempre com a mão direita, sem estar com o ambiente tumultuado, você sequer vai pensar e vai agir como algo inconsciente e habitual. Aí ele fala: projete seus padrões. Você vive numa cultura do vício. Seu ambiente é tomado de gatilhos que, se você não assumir o comando de seu ambiente, seu padrão será uma vida em ruínas. Ele fala sobre 4 princípios para superar padrões prejudiciais em seu ambiente. O princípio 1. Não seja escravo de seu ambiente. Checar 85 vezes o smartphone por dia, que é o padrão hoje, né? A maioria, existem pesquisas que já falam sobre isso. As pessoas hoje em dia usam mais de 4 horas as redes sociais por dia. E aí ele fala sobre consequências prejudiciais do uso excessivo do smartphone. Você aumento da depressão, da ansiedade, disfunção diurna, diminuição da qualidade do sono, diminuição do bem-estar psicológico e emocional, diminuição da inteligência emocional, do aumento do estresse, diminuição da performance acadêmica entre estudantes, né? E aí ele pode falar, é uma sugestão que ele fala: comece com uma intervenção tecnológica com jejum semanal. Sei lá, uma vez por semana não toca no celular, por exemplo, para você começar a ir testando, né, fazendo mudanças para superar os padrões que você tem hoje. Princípio 2. Onde quer que você esteja, é onde você deveria estar. Geração Y tem um padrão de pensamento de estar sempre disponível no trabalho, mas isso não é honroso e nada eficiente. Eu não sei se você já percebeu, né, mas realmente tem algumas pessoas que têm essa sensação de que precisa estar sempre disponível, né? Assim, falou num domingo, 3 horas da tarde, se você responder, parece assim que você é mais eficiente e tudo mais e tal. E não é bem assim, né? Várias pesquisas no campo da psicologia da saúde ocupacional têm demonstrado que, para se comprometer e ser eficiente no trabalho, você precisa aprender a se desconectar psicologicamente dele. E aí, você fazendo isso, vai ter menos fadiga e procrastinação relacionados ao trabalho, engajamento muito maior no trabalho, definido como vigor, dedicação e absorção, maior equilíbrio vida-trabalho, que está diretamente relacionado à qualidade de vida, maior satisfação conjugal e melhor saúde mental. Se o laptop está em casa, a tentação é muito grande, né? Então, principalmente, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham em casa que eu já vi falar: a sensação que eu tenho não é que eu trabalho, não é que eu trabalho em casa, e sim que eu estou eu estou em casa no trabalho, eu moro no meu trabalho, né? O oposto. E às vezes acontece isso mesmo. E aí ele fala: no trabalho, quase toda emergência, na verdade, não é emergencial. E quase tudo pode esperar até a manhã seguinte. E, de fato, é. Faz um teste para você ver. Ao invés de responder está tudo sempre disponível, espera até a manhã seguinte para ver se não é possível esperar. Normalmente é. Princípio 3. Haja por instinto e intuição, não impulso e dependência. Nosso cérebro suga mais de 20% da energia do corpo. Você tem só 4 a 5 horas de foco mental por dia. Se trabalhar com eficiência, faz 90 a 120 minutos de sessões poderosas, seguidas de 20 a 30 minutos de recuperação num ambiente diferente, né? E aí você tem mais instinto e intuição.
Princípio 4. Você precisa de conexões humanas profundas para superar um vício. O oposto do vício é a conexão. Na verdade, o vício é a manifestação da falta de conexões humanas saudáveis. O vício é o produto do isolamento e da solidão e gera ainda mais isolamento e solidão. Então, por isso que ele fala para você ter conexões humanas profundas para superar um vício. Tá? E aí, em seguida, ele fala: crie gatilhos para evitar a autossabotagem, acionando o planejamento de falhas. Deixa eu só fechar esse aqui, certo? Cadê? Então, crie gatilhos para evitar a autossabotagem, acionando o planejamento de falhas. Em vez de confiar na sua força de vontade, você precisa criar uma resposta automatizada para como vai lidar com desafios. Criar um gatilho para o gatilho. E você pode fazer intenções de implementação e visualizar o processo, não só o resultado. Então, vamos lá. Como que você pode fazer intenções de implementação? Saber com antecedência o que vai fazer se desviar do curso e definir com precisão o que desviar do curso significa para você, né? Então, você pode traçar isso. Quando sua mente foca que algo é difícil, as chances de você desistir aumentam muito. Você também pode estabelecer uma resposta de sim, então, ou seja, se eu checar meu e-mail enquanto trabalho, então vou levantar da cadeira e fazer 20 flexões. Se eu entrar na cozinha e comer um salgadinho, então vou beber um copo grande de água, né? E aí, esse sim, então, tira o seu foco da tentação. Ao invés de você ficar com foco no checar e-mail, entrar na cozinha, você fica com foco em ter que levantar e fazer 20 flexões, entendeu? Por isso que a gente pode fazer intenções de implementação. As intenções de implementação melhoram o gerenciamento de tempo. Então, se você se planejar para o pior, o prepara para a realidade. Por que viver uma vida de arrependimento? Ele fez essa pergunta, né? E, de fato, se a gente for parar para se questionar, né? Porque a gente viver se arrependendo de ter levantado e comer salgadinho, ou de ter parado e ter visto um e-mail. E aí, como que a gente pode acionar o planejamento de falhas, né? Que foi o que ele falou aqui. E lembrando que a gente está tentando evitar a autossabotagem, né? Por isso que ele fala de criar um gatilho por gatilho, intenções de implementação e tal. Então, como acionar um planejamento de falhas? Ele fala: a questão não é apenas como você desenvolve hábitos, mas também como desenvolve confiança e autoconfiança. Se fosse fumante, este seria um dos momentos que eu fumaria. Lembrete mental. Isso daqui ele estava dando um exemplo assim, que sei lá, eu não me lembro exatamente como era o momento, mas vamos fazer uma situação hipotética que fosse assim: ele foi tomar um café, né? Porque muita gente fuma com café, e na hora que ele fez o café, ele fez um lembrete mental. Se fosse fumante, este seria um dos momentos em que eu fumaria, né? Então, esse momento faz com que ele tenha um lembrete mental disso, né? E aí você poder acionar esse planejamento de falhas que você já deve ter. Você não pode superar um vício sem substituí-lo por outra coisa. O vazio precisa ser preenchido. Você precisa de estratégias para preenchê-lo. Então, se você, por exemplo, quer, sei lá, ir comigo comer o salgadinho, você não pode simplesmente dizer, não vou comer o salgadinho, né? Mas você pode substituir por outra coisa, né? Não deixar o vazio ali simplesmente vazio. Isso pode fazer com que você não consiga ir para frente. Só fechar aqui. Beleza. Visualize o processo, não só o resultado. Visualizar o processo, o que inclui os obstáculos e como você vai lidar com eles, melhora o desempenho e diminui a ansiedade. Se tiver pouca confiança em sua capacidade de ser bem-sucedido, provavelmente você não será, por mais elaborado que seja o seu plano. Tá? Então, por isso que é importante você visualizar o processo e não só o resultado, porque é exatamente por isso. Se você não se acha capaz ou tiver pouca confiança, certamente você não vai conseguir, né? Então, por isso que é bom você visualizar o processo, ver os obstáculos que vai ter, estar consciente disso e tudo mais, porque isso vai melhorar o seu desempenho e diminuir sua ansiedade. Beleza. Esse foi o capítulo 2, como fazer com que a força de vontade seja irrelevante. Agora a gente vai partir para o terceiro e último capítulo, que é sobre
Como terceirizar a alta performance e o sucesso para seu ambiente. Deixa eu fechar aqui essas abinhas aqui, para que fique mais limpo aqui, tá? Então, vamos lá. Como terceirizar a alta performance e o sucesso para seu ambiente. Incorpore funções determinantes em seu ambiente para a mudança acontecer. Aí ele fala sobre o erro fundamental de atribuição. Quando atribui a causa de alguma coisa a si mesmo e não à sua situação. Isso é um erro fundamental de atribuição. Principais componentes de ambientes enriquecidos, né, que ele fala. Que ele está falando sobre funções determinantes, por isso que ele está falando de ambientes enriquecidos. Ele fala sobre o poder das situações, diferenças psicológicas entre pessimistas e otimistas. Os pessimistas logo explicam acontecimentos negativos como uma configuração permanente de sua identidade. Eles são o problema e não há nada que possa fazer quanto a isso. Um otimista tende a explicar acontecimentos negativos para si mesmo como situacionais, de curta duração e específicos. Quando dá algo errado para um otimista, ele se concentra nos fatores situacionais e estabelece estratégias para mudar esses fatores no futuro. Como introduzir funções determinantes? Aí ele fala sobre fatores situacionais autoimpostos que literalmente o obrigam a agir e a alcançar seu objetivo. Então, por exemplo, algumas funções determinantes. Deixar o celular longe o obriga a agir como pretendia. Então, se você não quer ficar mexendo toda hora no celular, você deixa ele longe de você. Ele é um antídoto para a autossabotagem. Funções determinantes são tomar uma decisão que torna todas as outras decisões mais fáceis ou irrelevantes. Então, por exemplo, se você não quer mexer no seu celular e você deixa o celular do seu lado, você não está com um antídoto ali, né? Vai ser muito mais difícil para você não mexer. Então, é mais fácil você decidir fazer uma decisão só, lembra da decisão única? Deixar ele lá no outro cômodo, ou então no seu carro lá embaixo, ou qualquer longe de você, que é uma decisão que torna todas as outras decisões mais fáceis ou irrelevantes. Defesas externas contra si mesmo e o mundo externo. Por exemplo, levar o laptop para o cowork sem a bateria, e isso faz com que se concentre no tempo que tem que trabalhar. Né? É um gatilho de fluxo. Isso já aconteceu comigo demais. Eu sair da minha casa e trabalhar no coworking sem levar o carregador, e eu tinha aquele tempo da bateria para poder trabalhar. Cara, o nível de fluxo, né, de flow, estado de flow, é incrível. Você fica ali trabalhando ali e, sei lá, uma coisa que você ia demorar 8 horas fazendo, em 3, 4 horas você está terminando. É incrível, funciona demais. Eu sugiro que você teste isso daqui. Só tomar uma água, com licença. Como incluir as funções determinantes em todos os aspectos da sua vida? Você cria ambientes ricos ao alterar as regras do ambiente na forma de funções determinantes. As mais potentes incluem investimento alto, pressão social, consequências sérias para o mau desempenho, dificuldade alta e novidade. Investimento alto é a falácia do custo irrecuperável. Quando você investe e tem propriedade sobre algo, você o supervaloriza. Isso faz com que as pessoas sigam caminhos que claramente deviam ser abandonados. Isso aqui é engraçado, porque isso aqui está relacionado com esse, né, que é a falácia do custo irrecuperável. Eu já vi isso acontecer também com uma colega minha. Quando você investe e tem propriedade sobre algo, você supervaloriza e isso fica difícil de você abandonar. Mas também nem sempre essa falácia do custo irrecuperável pode ser algo ruim. Né? Meio que você pode usar isso para jogar o chapéu do outro lado do muro. Tipo, cara, para fazer aquilo, eu vou arriscar tudo aqui, vamos dizer, não tudo, assim, para poder você também fazer imprudência, mas eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro e vou buscar aquele chapéu, né? Então, é um investimento alto que eu estou fazendo. Então, como você pode investir mais de si mesmo e de seus recursos em seus objetivos como uma função determinante? O que você pode fazer um investimento alto que aquilo vai ser assim, ou eu realmente vou ter um custo irrecuperável, né? Então, você pode aplicar isso. Outra coisa que você pode fazer é a pressão social, uma declaração pública dos seus objetivos, né? E aí, quando você faz isso, você acaba sendo consistente com o que diz,
Exemplo, dizer para seu chefe que vai entregar o projeto até tal data. Quando você diz isso, você já tem uma pressão social, porque você fez uma declaração pública, as pessoas já vão estar aguardando o projeto para essa data. E de que formas você pode criar pressão social para seus objetivos e projetos atuais? Funciona muito bem, sei lá, postar na rede social. Pessoal, vou emagrecer, sei lá, 5 quilos até tal data. Vou correr 5 quilômetros, vou participar da maratona, sei lá. Sabe? Você pode usar isso aqui a seu favor. Você pode também fazer consequências sérias para o seu mau desempenho. A maioria das pessoas ricas nos Estados Unidos é proprietária de um negócio ou está entre funcionários pagos com base em incentivos. Ou seja, se a pessoa não tem um desempenho bom, ela vai ser prejudicada, né? Então, por isso que ele cita esse exemplo aqui. Crie consequências para seus fracassos. Consequências grandes, né? Uma besteirinha. Eu falei que eu ia correr 5 quilômetros, então a minha consequência vai ser um negocinho. Não, fala um negócio absurdo, sei lá. Vamos supor que você fala que vai correr a maratona e você já compra os ingressos, as passagens, o hotel, né, e tudo mais. Se você não fracassar, as consequências vão ser grandes. Dê uma olhada em sua situação atual. Quais são as consequências se você ainda tiver seu melhor desempenho? De que formas você pode fazer com que as consequências de seus atos sejam mais perceptíveis e motivadoras? Outra forma é dificuldade alta. É obtendo uma carga que conseguimos a tração necessária para avançar. Então, colocar mais dificuldade naquilo que você quer. Então, ele fala sobre quando coloca mais carga que tem mais tração para poder avançar, né? Quando você está sem carga, você meio que fica rodando o pneu ali e ele não sai do canto porque não faz tração, né? Não tem atrito. Outra coisa é novidade. Quando segue fazendo as mesmas coisas nos mesmos ambientes, é fácil perder a concentração. Então, você pode, de repente, trazer uma novidade para você poder se motivar mais e ter mais potência nos seus resultados. Aí ele fala sobre o dilema desorientador. É quando seu modelo mental atual é estilhaçado pela exposição a ideias ou experiências novas que contradizem seu modo de pensar. Tá? Aí ele fala, a riqueza do seu ambiente pode ser medida pela regularidade com que você entra em estado de fluxo enquanto está nele. Isso aqui é super interessante, né? Quanto menos em estado de fluxo você entra, mais você precisa pensar sobre o seu ambiente, tá? Beleza, vamos agora aqui para a outra parte. Mais que boas intenções, como se adaptar a ambientes novos e difíceis. Nada na vida as lições são repetidas até que você as aprenda. Isso aqui é demais, né? Totalmente. Você parece que está no videogame. Enquanto você não passa de fase, você vai ficar repetindo aquela fase eternamente. Conceitos principais que dizem respeito a ser um aprendiz adaptado incluem acreditar que você pode se adaptar e mudar, ou ter a mentalidade de crescimento. Se você já leu Mindset, tem um livro, né, da Carol, me esqueci o sobrenome dela, sou ruim para nome, mas ela fala bastante sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, né? Se comprometer 100% com a mudança que procura, o que significa estar disposto a mudar quem você é para manter ou cumprir seu compromisso. Aprender a desenvolver tolerância àquilo que mais teme. Aprender a lidar com e até mesmo abraçar emoções difíceis ou desagradáveis. Isso envolve o que os psicólogos chamam de regulação emocional e exige que você se exponha diretamente a seus medos e resistências. Né? São os conceitos principais que dizem respeito a um aprendiz adaptável. Como se tornar um aluno flexível? Se quiser conquistar algo, primeiro precisa acreditar que é capaz. Você precisa ter fé em algo que atualmente é inalcançável para você. Isso daqui vai até de encontro ao que eu falei no livro que eu resumi, do Mais Esperto que o Diabo, né? Fala justamente sobre a fé inabalável. Ele fala sobre o estilo de aprendizagem dominante, né? Que você precisa imaginar, ter ideias, refletir, aprender sobre as ideias que tem, analisar, que é sintetizar o que aprendeu e traçar planos estratégicos sobre o que fazer com essas ideias, decidir, tomar uma decisão sobre o caminho que seguirá com uma ideia específica, agir, fazer alguma coisa para a realização de sua ideia, experimentar, aprender a partir de ângulos múltiplos, seja com outras pessoas ou criando algo, fracassando ou tentando. Você dá para fazer isso daqui
com os meus resumos, por exemplo. Né? Ter ideias, aprender sobre as ideias que tem, sintetizar o que aprendeu, tomar decisão do caminho, fazer alguma coisa, né? Se tem uma mentalidade de crescimento, você funciona por meio da fé. Você acredita em algo que não pode ver. Você acredita que pode melhorar em alguma coisa, embora esse crescimento atualmente seja visível apenas em sua mente. Achei essa frase super legal. Como se comprometer 100% com as mudanças que você busca? O único jeito de talvez ser bem-sucedido é estar plenamente decidido a executar a tarefa. Você para de pensar sobre outras opções que estão disponíveis, né, na hora que você toma essa decisão de que tem que executar a tarefa se eu quero ter a mudança. E aí fala novamente sobre o ponto sem volta. É um instante que perseguir suas ambições mais ousadas se torna a sua única opção. Você está totalmente comprometido com o que quer fazer e esse comprometimento cria um sentimento profundo de confiança e coerência. Como isso funciona? Aí ele fala sobre a teoria de biopsicológica da personalidade, né? Que ele fala sobre o sistema de inibição comportamental, sistema de ativação comportamental e que está tudo em tensão constante. O sistema de inibição é quando você percebe riscos ou ameaças, ele o impede de agir. O sistema de ativação é quando percebe recompensas e ele o incentiva a agir. Estão em tensão constante. A maioria das pessoas são orientadas a evitar a vida. Né? A gente tem que pensar sobre isso, né? A gente evita para não ter esse ponto sem volta aqui. Aí ele fala sobre investimento financeiro que obriga a pessoa a avançar, né? E aí ele fala sobre a escala de compromisso. Decisão irracional que as pessoas fazem, principalmente porque querem justificar a decisão ou investimento inicial. Portanto, o custo irrecuperável é o centro do comprometimento. Foi o que a gente falou lá em cima, né, do custo irrecuperável para a gente poder avançar. Seu comportamento solidifica. Não perder o investimento para ser consistente com os comportamentos que desempenhou e acaba sendo uma profecia autorrealizável, tá? Como se sentir confortável em situações novas e incertas? Ele fala sobre a dessensibilização sistemática. É possível se dessensibilizar de maneira sistemática a qualquer coisa ao se expor continuamente até desenvolver tolerância. Isso daqui é realmente bem interessante, assim, às vezes a gente vê umas coisas absurdas que a gente não entende como é que aquilo é daquele jeito, né? Como é que as pessoas suportam viver daquele jeito, mas quando a pessoa se expõe continuamente a certas coisas, elas acabam desenvolvendo tolerância a viver aquilo ou ver aquilo, né, e tudo mais. Ele fala sobre acordar às 4h30, a gente não precisa ir, tipo, vou acordando... primeiro às 6, depois às 6h15, depois às 6, não. Vá logo, começa com tudo. Sentir a dor e se adaptar logo. Não precisa ir aos pouquinhos, não. Começa logo acordando às 4h30. E ao invés de entrar na piscina com um passo de cada vez, só vai prolongar a dor. Entra com tudo, entendeu? Aquilo em que você se concentra se expande. Pare de ficar obcecado pela dor e, em vez disso, se concentre no resultado do que está tentando fazer. Por isso que ele fala, ao invés de ficar se concentrando aqui, vou acordar às 6, depois não sei o que, você está se concentrando na dor. Se concentra no resultado que você quer. Pô, eu quero acordar às 4h30 para fazer tal coisa e pronto, entendeu? Como encarar e até mesmo abraçar emoções difíceis e desagradáveis. Em vez de lidar com os problemas, as pessoas os estão evitando e se entorpecendo. Aí ele fala sobre a visão de mundo hedonista, que defende evitar a dor e buscar o prazer. Uma vida em busca pelo prazer não é o que cria um sentido profundo de significado e satisfação. É a carga, o desafio e a oposição que criam realização e satisfação verdadeiras. Ele fala sobre a visão de mundo eudemônica, que é justamente defender a busca por uma vida virtuosa e significativa de crescimento e contribuição. Tudo que você quer está do outro lado do medo. O principal obstáculo em seu caminho é como você se sente em relação ao que precisa fazer. Show? Aí aqui, cresça em direção aos seus objetivos. Terceirize sua motivação para ambientes de alta pressão. Aqui tem um bocado de coisa super interessante. É o seguinte, organizar um calendário pessoal e agenda com momentos de criação. E aí você pode, por exemplo, ter coisas que você quer
por exemplo, sei lá, reservar um tempo para escrever um livro. Então, você pode marcar na agenda como um momento de criação. E se surgir algum compromisso, você fala, a agenda já está ocupada para essa data. E aí você cria condições que obrigam a ter sucesso. Desafia-se acima do nível de habilidade. Competir com aqueles que estão no mesmo nível que você gera um progresso lento e mínimo. Obrigue-se a competir com aqueles que estão aonde você gostaria de estar. Pessoas mal-sucedidas tomam decisões baseadas em suas circunstâncias atuais, enquanto pessoas bem-sucedidas tomam decisões baseadas naquilo que desejam ser. Decidir contra quem competir é muito importante. Isso aqui é muito incrível. Competindo em público. A alta performance acaba sendo inevitável, né? Então, é meio que uma pressão social, como eu já falei. Aprendizagem baseada em contexto, porque a mentoria é mais eficaz do que a educação formal. Aprendizagem baseada em contexto, né, para acelerar radicalmente o processo de aprendizagem. Não sei se você já participou de mentoria, né? É bem diferente do que uma educação formal, né? É isso que ele fala. Esse método acontece numa situação social na qual o conhecimento é adquirido e processado por meio da colaboração e do uso prático, não pela mera disseminação da informação por um professor. Então, o que ele está querendo dizer que a educação formal é uma disseminação de informação, enquanto a mentoria é a disseminação de conhecimento, né, prático e colaboração ali no meio. Então, está tudo por experiências, né, de resultados reais e tangíveis. Como funciona? Você aprende um conceito superficialmente, você pratica e usa esse conceito num cenário do mundo real para solidificar e contextualizar seu entendimento. Você recebe orientação e feedback imediatos para parar as arestas de seu aprendizado. Como aplicar aprendizado baseado em contexto? Acumular informação não é aprender, né? Primeiro de tudo, a gente só acumular, não necessariamente a gente está aprendendo. A gente tem que imaginar aquilo tudo que já foi falado, tem que sintetizar, tem que aplicar, né, e tudo mais. Mergulhar naquilo e implementar imediatamente o que está aprendendo. Isso aqui é a melhor forma que você pode aprender. Contrate um mentor que seja brilhante no que você quer fazer, né? Lembrando aqui da mentoria que foi falado. Se não pagar por uma coisa, raramente você vai prestar atenção. Isso é fato demais. Assim, dê alguma coisa de graça para alguém para você ver o nível de engajamento dela. É outro. Agora, cobra um valor por aquilo para você ver o nível de engajamento. É outro. É totalmente diferente. Objetivos de alto nível requerem orientação de alto nível, né? Isso aqui é fundamental, por isso que ele fala da mentoria. Com frequência, quanto mais você paga, melhor, porque você leva a relação muito mais a sério. Seu nível de sucesso com frequência pode ser medido de acordo com seu nível de investimento. Se não está alcançando os resultados que deseja, é porque não investiu o suficiente para alcançar esses resultados. É totalmente, cara. Repetir até que o aprendizado se torne inconsciente. Aí ele fala sobre a automaticidade, né, que é a superaprendizagem. E aí você pode fazer 4 passos para levar ao nível de automaticidade, que é a aprendizagem repetida de um conjunto pequeno de informações, dificulte seu treinamento progressivamente e adicione restrições de tempo, né? E 4, pratique com uma carga de memória cada vez maior. Acrescentar distrações a seu treinamento propositalmente. É uma forma de você fazer, repetir o aprendizado até que se torne inconsciente, né? Tornar automático. Insira várias camadas de rastreamento. Terceirize a prestação de contas para o ambiente. Poucas pessoas prestam contas de seu comportamento nos relacionamentos profissionais e pessoais. Poucas pessoas prestam contas a si mesmas. Exemplo, liberação de módulo de um curso online só quando prestar as contas das atividades dos módulos anteriores. Ele falou aqui, né, que uma forma de prestação de conta faz com que você acabe melhorando o seu engajamento. Então, por exemplo, ele falou que lançou um curso online e que tinha um certo módulo lá que a pessoa, para poder ter o módulo liberado, tinha que prestar contas. E a forma de prestar contas era justamente a pessoa mandando os exercícios que ela fez dos módulos anteriores, entendeu? E aí é uma forma de terceirizar a conta para o ambiente.
Junte-se a um grupo de mastermind. Isso aqui também foi falado no Mais Esperto que o Diabo. Então, quando a gente vê uma coisa sendo repetida em vários livros, é alguma coisa para a gente realmente pensar sobre isso, né? Terceirize o sucesso para o ambiente. Então, ele fala, né? Para aumentar sua motivação, você precisa abraçar a incerteza até obter clareza suficiente para seguir em frente. Clareza não significa ter tudo planejado, e sim saber qual será o próximo passo ou quais serão os próximos 2 passos. Seu ambiente para o sucesso não pode ser uma sala de aula ou um sofá de terapeuta, precisa ser nas trincheiras da experiência. E é isso que o Mastermind proporciona, né? Porque quem está lá são as trincheiras da experiência. Esse pensamento 10 vezes, pensamento vezes 10, esse aqui é muito interessante. Quando você pensa 10 vezes mais alto, é obrigado a retrabalhar suas suposições errôneas e encarar seus medos de frente. Ou seja, se você ganha 50k e quer ganhar 500k, você vai ter que mudar radicalmente toda a sua abordagem em relação à vida e aos seus negócios. Então, é o pensamento vezes 10. Poxa, se eu estou hoje, sei lá, ganhando 2 mil por mês, por exemplo, e quero ganhar 20 mil, o que você faz ganhando 2 mil é totalmente diferente das ações que você precisa fazer para ganhar 20 mil por mês. Né? Então, você não pode agir do mesmo jeito que age ganhando 2 mil. Né? A relação, a abordagem em relação à sua vida e aos negócios é outra. Precisa mudar, entendeu? Para você alcançar. Por isso que é muito importante esse pensamento vezes 10. A vida dá aos que dão e tira dos que tiram. Siga atualizando seus padrões no que diz respeito à qualidade do seu trabalho e à contribuição que você pode fazer. Outro motivo pelo qual a força de vontade é uma falácia. Força de vontade é basicamente seu estoque de energia. Quando acaba, acaba. Mas o ato de mudar de ambiente pode aumentar drasticamente seu nível de energia, que foi tudo que ele falou até agora, né? Sobre ambiente, sobre pensamento e tudo mais. Ele não falou de força de vontade, só você ficar assim, eu vou lá e faço, porque tem uma hora que acaba, entendeu? Agora, quando você muda as coisas externas, aí sim você está ali num ambiente que vai te impulsionar. Aí ele fala sobre rotacione seus ambientes, faça alterações de acordo com o trabalho que está desempenhando. Cada ambiente deve acionar um estado mental necessário para desempenhar um tipo de trabalho. Aí ele fala sobre o mito do dia de trabalho de 8 horas, que é um mal estruturado para a produtividade alta, não faz mais sentido no mundo atual, que é o mundo do conhecimento. O trabalho criativo ideal exige uma mistura de foco intenso durante 1 a 4 horas, seguido de uma mente relaxada, vagando por um ambiente diferente daquele em que você estava desempenhando o trabalho com foco intenso. E aí você pode rotacionar os ambientes, né? Enquanto está trabalhando um ambiente, enquanto está descansando no outro ambiente. O cérebro fica mais ativo e prontamente criativo imediatamente depois do sono. Enquanto dorme, faz conexões contextuais e temporais. Uma prática sólida para capturar os avanços subconscientes que experimentou enquanto dormia é começar a escrever imediatamente ao acordar. Então, você pode despejar seus pensamentos no papel conforme eles se relacionam com o que você está tentando fazer, tentando realizar, como objetivos específicos, e ter a prática da escrita matinal. Nunca vá dormir sem um pedido a seu subconsciente. Isso aqui é interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E antes de cair no sono, pense e visualize no que você quer que sua mente se concentre. Porque aí você fazendo isso, quando você acordar e for escrever, você vai ter altas ideias, né? A ideia é essa. Rotacionando ambientes para maior energia, produtividade e criatividade. Rotacionar o contexto pode manter sua mente muito mais ativa. Você precisa de novidade para manter seu cérebro ativo. O simples fato de entrar em um cômodo diferente já facilita o fluxo de ideias relacionado ao trabalho que você estava fazendo. Então, sei lá, você está trabalhando numa sala e muda para outra, já muda, né? Totalmente. Já ativa o cérebro. Nunca trabalhe no mesmo lugar 2 dias seguidos. Fragmentar a semana de trabalho de modo a nunca estar no mesmo ambiente 2 dias seguidos. Aí você pode agrupar atividades relacionadas. Por exemplo, na terça, gravar 5 ou mais episódios de podcast no mesmo dia. Né? Naquele dia, fazer isso em tal canto. A maioria das pessoas trabalha no mesmo ambiente e alterna constantemente as tarefas.
A sugestão é de realizar muito de uma atividade num único dia, num único ambiente. Entendeu a diferença? Normalmente a gente faz essa primeira, né? A gente trabalha no mesmo ambiente e alterna as atividades. A ideia dele é trabalhar um único ambiente, num único dia, uma única atividade. Coma menos e vai realizar mais. O jejum ajuda no trabalho cognitivo e criativo. Mas o trabalho energético e social é melhor realizado de estômago cheio. Isso aqui eu anotei só para a gente ter uma ideia. Aí ele fala sobre o ambiente doméstico. Trabalhar em casa pode criar uma incompatibilidade de gatilhos ambientais que o impedem de viver no momento. Algumas pessoas podem ter essa incompatibilidade, ter uma dificuldade de concentração e trabalhar mais e ter mais concentração do que normalmente as outras pessoas podem ter. Encontre parcerias excepcionais. Projete seu mundo por meio das pessoas com quem trabalha. A atenção plena nada mais é do que a consciência do contexto, como da variabilidade e das alterações nesse contexto. Conexões excepcionais quebram normas. Aprenda as regras como um profissional, para que possa quebrá-las como um artista. O poder das colaborações excepcionais. Aí ele fala sobre a combinatividade, né? Quando você tem conexões e colaborações de coisas e você tem um repertório na sua cabeça e tudo mais, você acaba combinando as coisas e criando coisas novas. Eu falei esse termo combinatividade, eu conheci com o Murilo Gun. Não sei se você conhece, mas é um cara fenomenal. Desenvolvendo suas próprias parcerias excepcionais. Se ler os mesmos livros que todos leem, você não será capaz de desenvolver conceitos únicos. Então, você pode fazer uma mistura, né? Ler os livros que os outros estão lendo e que são best-sellers, sei lá, alguma coisa assim do tipo, até para você conhecer, porque certamente deve ter alguma coisa legal lá para o pessoal estar comentando, mas também você lê outras coisas, né? Para você desenvolver conceitos únicos seus. A independência não deve ser seu objetivo, que é o estágio do ser em transformação, né? O ser em transformação. Nesse estágio mais alto, você tem uma visão de mundo, mas não se funde a ela. Você é capaz de se afastar de seu filtro mental e olhar para ele de fora. Pode comparar o seu filtro com outros, né? Que é tipo dando um zoom out assim, da sua vida. Você consegue enxergar bem as coisas e fazer comparações. E aí você é adaptável, mas tem um propósito. Isso aqui é interessante. Eu sou adaptável, mas eu tenho um propósito, né? E aí, por último, penúltimo, nunca esqueça sua origem. Lembre-se do ambiente onde começou. Aprenda mais sobre sua história e suas raízes. Você vai desenvolver um apreço muito maior pela vida que tem. Isso aqui é muito importante, né? Porque, sei lá, ao longo do livro, algumas pessoas podem ter a percepção de que você tem que sair do seu ambiente. Sei lá, se você está num ambiente que as pessoas não lhe ajudam, não propicia, eu tenho que mudar de ambiente. Parece uma coisa meio sem ligação sentimental, alguma coisa assim do tipo. Mas não é exatamente isso, né? A gente só está procurando o nosso autoaperfeiçoamento. Então, ele fala, né? Mas aprenda mais sobre a sua história e suas raízes. Você vai desenvolver um apreço muito maior pela vida que tem. Você não é limitado por seu passado, mas deve valorizá-lo, né? Não estou limitado pelo ambiente a que um dia estive preso. Nunca vou parar de evoluir e mudar. Ainda assim, é muito importante respeitar minha origem e nunca esquecê-la. Você não é a causa de seu sucesso, você é o produto de seu ambiente em transformação. Erro fundamental de atribuição. Você atribui seu sucesso a si mesmo. E não é, né? O sucesso, isso é muito engraçado. Até no livro, acho que é Outliers, vou até futuramente fazer um resumo dele, fala sobre justamente isso, né? Sobre a questão do sucesso, né? Que as pessoas atribuem a si mesmo, mas, na verdade, você é um produto de seu ambiente. A autocriação é uma ilusão. Existem muitas pessoas que desempenham papéis divinos para que você tivesse a vida que tem hoje. Certifique-se de que elas saibam o quanto você é grato por isso. Exemplo, a pessoa que o apresentou a seu cônjuge ou sócio ou cliente, por exemplo. Manter em estado contínuo de humildade e gratidão, né? Então, por mais que você vá fazer mudanças no seu ambiente, você precisa ter tudo isso em mente.
Evoluir nunca significa que você é melhor do que as outras pessoas. Ame-os independentemente de violarem suas regras pessoais. Isso aqui é bem complicado assim, de a gente ter, mas é uma forma de trabalhar. Não que a gente vai mudar de um dia para a noite, mas a gente tem isso em mente. E para concluir, não importa onde esteja, você pode mudar. O objetivo do livro é fornecer um conjunto de estratégias de forma rápida para que você possa fazer as mudanças que deseja com mais eficácia. Força de vontade funciona em um nível superficial, mas não é uma abordagem para uma mudança pessoal. Espero que você tenha gostado desse resumo do livro Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hardy. Se você gostou desse resumo, compra o livro, vai valer super a pena. Você vai poder fazer suas anotações, tirar seus insights de muito mais coisas que tem no livro, e aí você poder implementar e ver o que funciona e o que não funciona, e começar a ter uma vida diferente. Beleza? Até o próximo resumo. Tchau!